Fala, milionário! Tudo bem com você? Rogério Rodrigues na área e hoje com o nosso quadro Descomplicando as Finanças. E no dia de hoje eu quero trazer um assunto que muita gente tem me perguntado e vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Afinal de contas, qual é o conceito da taxa de juros? O que significa isso? E por que ela é tão importante para a política econômica? E além disso, como que ela afeta o mercado financeiro e, consequentemente, os nossos investimentos. Então, vamos para o tema do nosso vídeo de hoje. Bom, você já deve ter percebido, ainda mais nesse ano, o grande debate que está tendo nos noticiários, nas redes sociais, sobre a taxa de juros, né? O governo federal pedindo para que o Banco Central abaixe a taxa de juros. Tem que baixar a taxa de juros. Ah, mas a inflação pode voltar, tem que subir a taxa de juros, né? Mas o mais importante é vocês perceberem que os investidores, eles têm que estar sempre, o tempo todo, muito atento aos rumos que a taxa econômica, a taxa de juros, melhor falando, que a taxa de juros vai tomar. Vai cair agora, vai cortar agora em agosto, como que isso impacta? Porém, o que vai determinar se uma taxa de juros vai aumentar ou diminui, afinal de contas, como que se determina isso? E por que ela é tão importante para o nosso mercado financeiro? Então, vamos lá, iniciando com o conceito, o que é, afinal de contas, taxa de juros? Taxa de juros funciona da seguinte forma, ela é uma das variáveis mais importantes, tá? Dentro da economia. Ela funciona como se fosse uma remuneração do dinheiro ao longo do tempo. Ou seja, a quantia que o tomador de um empréstimo vai pagar a um credor por usar o seu dinheiro, o seu capital, durante um período. Uma outra forma de explicar o que seria a taxa de juros é que o juros ele mede o custo de oportunidade. Para entender melhor esse conceito, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre custo de oportunidade e você vai, nesse momento agora, se inscrever no canal, você vai ativar o sininho para você receber a notificação de quando eu vou falar sobre custo oportunidade, tá? Então, ela mede esse custo oportunidade de você não consumir hoje, né? Você não gastar o seu dinheiro hoje e aplicar esse dinheiro em algum investimento, em algum ativo que vai te gerar um retorno ao longo do tempo. Então vamos logo falar sobre custo de oportunidade. No Brasil, esse custo de oportunidade ela é conhecida como Selic, a famosa taxa Selic. A taxa Selic ela é muito importante porque ela influencia outras taxas praticadas no país, como por exemplo, rendimento da poupança, empréstimos bancários, além de ser usado como objetivos ligados para a política econômica do país. A taxa de juros ela é definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, sendo o principal instrumento para combater a inflação. O Brasil tem como característica, durante a sua história, ter taxas de juros consideradas altas para os padrões internacionais. Nos últimos 10 anos tem sido em média de 9% ao ano. Muito disso em função do nosso histórico inflacionário, como nós podemos ver nesse gráfico. Observe que quando o Lula assumiu no seu primeiro governo, lá em 2003, olha só como é que estava a nossa taxa de juros, estava lá acima de 25%. Né? Ao final do primeiro mandato dele, ela vem caindo e ele entrega o seu segundo mandato para Dilma, já ali próximo, na casa de 10, 11, 12%. Né? A Dilma termina o primeiro mandato praticamente no 0-0 e no seu segundo mandato ela tem uma alta na taxa de juros. Temer assume, essa taxa de juros cai e aí Bolsonaro assume, essa taxa de juros cai até 2021 e no pós-pandemia, com a crise mundial e a inflação surgindo no mercado global, né? O que acontece? O Banco Central decide aumentar a taxa de juros e hoje
no governo Lula 3, a taxa de juros se permanece em 13,75%. E se há aí uma expectativa de, quem sabe, o Banco Central anunciar agora a primeira medida de se baixar a taxa de juros, seja 0,5, seja 0,75. Mas quais são os impactos que ela traz realmente na economia? Olha, a taxa de juros é o principal meio para combater a alta dos preços, porque ela tem a capacidade de afetar dois componentes essenciais na demanda. Primeiro é o consumo das famílias e o segundo é o investimento das empresas. Então, por exemplo, imagine que você é um empresário, dono de uma indústria e você precisa tomar empréstimo para aumentar a sua fábrica. A taxa de juros dará o custo deste empréstimo ao longo do tempo. Quanto mais alta ela for, maior vai ser o impacto sobre as despesas financeiras da sua empresa. E isso pode fazer o quê? Com que você decida nesse momento a não tomar esse empréstimo e com isso vai acabar que você, de modo geral, as indústrias não vão querer mais investir. Então há desincentivar, palavra difícil, hein? Vamos falar de novo, desincentivar o investimento, isso aí. O mesmo vale também para o consumo das famílias. Caso você queira financiar um imóvel, você quer comprar uma casa, ou um carro, ou uma televisão, uma geladeira, um fogão, com a taxa de juros mais altas, isso vai encarecer as suas parcelas de um financiamento. E com isso, você vê que as parcelas não cabem mais no seu orçamento e no seu bolso. E você, então, também será desincentivado né, a estar adquirindo uma casa, ou um carro, ou um eletrodoméstico. Se as empresas e as pessoas que estão investindo e consumindo menos, a empresa investe menos, você consome menos, o ritmo de crescimento econômico também vai ser menor. Portanto, uma queda na atividade econômica faz os preços dos produtos também diminuírem. Afinal de contas, a demanda diminui, as pessoas vão comprar cada vez menos, isso faz com que sobre produto, e aí sobrando produto, o preço cai. Com isso, a inflação tende a cair, como nós podemos ver aqui nessa imagem, né? A inflação aumenta, o Banco Central vai e aumenta a taxa de juros. O crédito fica mais caro, as pessoas tomam menos empréstimo, há um consumo menor, há uma diminuição da demanda e com isso os preços param de subir e a inflação, então, ela reduz. Observe nesse gráfico que a gente pode notar as curvas de juros desde 2008 da Selic com relação à inflação. Observe que a Selic ela se situa praticamente em todos os momentos, com exceção agora na pandemia, acima da inflação. Isso se explica porque ela normalmente reage a um aumento de preço, seja sendo elevada como forma de combater a inflação, tá? De achatar os preços e trazê-los de volta para os patamares mais baixos. Então, taxa Selic sempre embaixo, inflação começa a cair, taxa de juros começa a cair. Inflação começa a subir, taxa de juros vai subindo. Inflação começa a cair, taxa de juros começa a cair. E aqui na pandemia, nós estávamos com a taxa de Selic bem baixa, inflação bem baixa, mas aí, pela primeira vez, a inflação corta a curva de juros e começa a subir fortemente. O Banco Central, então, sobe fortemente a nossa taxa de juros até o momento agora onde ela passa a curva inflacionária, né? E aí a inflação agora começa a ceder. Por isso que o mercado espera que a curva de juros também comece a ceder. Mas como que é então que vai afetar os nossos investimentos? Como a gente investe comprando ações de empresa, a taxa de juros vai afetar o valuation dessas empresas. Ou seja, o processo de estimar o valor de uma companhia, isso é valuation. Dessa forma, elevações nos juros acabam diminuindo o valuation, impactando negativamente no preço das ações.
Por isso que se fala que quando o juro cai, quem sobe é a bolsa. E quando o juro sobe, quem cai é a bolsa. Além disso, existem setores dentro da bolsa que são muito mais impactados pela taxa Selic. Por exemplo, os bancos e seguradoras. Esse mercado tem uma relação positiva com a taxa de juros, pois uma fonte muito importante da receita dessas companhias são aplicações em títulos públicos. Então, se o juro sobe, essas ações tendem a subir. Por outro lado, os setores de construção civil, varejo, eles são impactados negativamente, já que o aumento dos juros vai encarecer o crédito, inibindo que se construa mais casas, que se consuma mais no mercado, e aí inibindo o consumo e a demanda por financiamentos imobiliários. Vale ressaltar que cenários de alta na Selic levam os investidores a realocarem sua carteira da renda variável para a renda fixa, porque fica mais atrativo os títulos públicos, desvalorizando também o mercado de ações, sem falar na segurança. Porém, são nesses momentos que empresas boas, de ótimos fundamentos, sólidas, costumam ficar mais barata, mesmo mantendo seus fundamentos num patamar de altíssima qualidade, proporcionando aí, nesse momento, a grande oportunidade com um potencial muito maior de valorização. Então, meus amigos, o que é muito importante é acompanhar os movimentos da taxa de juros. Isso é muito importante para você, investidor, que está buscando encontrar, nesse momento, na renda variável, oportunidade nos diferentes mercados e diminuir os riscos, diminuir a volatilidade da sua carteira. No nosso próximo encontro aqui do Clube da Liberdade Financeira, eu vou trazer mais um tema para que a gente possa descomplicar as finanças para você, meu amigo milionário. Um grande abraço e não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer se você está gostando. Deixe no comentário o que você achou dessa aula hoje sobre juros. Você já tinha esse conhecimento? Trouxe conhecimento para você? E compartilhe o nosso canal com seus contatos. Valeu, milionário!